Hoje é o quarto domingo da Quaresma, como uma pausa nesse itinerário que nós começamos na quarta-feira de cinzas, uma pausa para uma reflexão maior a respeito da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Falamos do jejum, da oração. Semana passada falamos do reino do demônio que quer dominar a todos, dessa luta interior que todos nós temos dentro de nós. Isso poderia nos dar uma certa tensão, um certo desânimo. Por isso a igreja hoje, antes da paixão, coloca esse domingo chamado domingo de Letare. É um dia mais ameno da liturgia, o padre usa paramentos cor-de-rosa, nós temos flores no altar, enfeitando de modo bonito. É uma espécie de lenitivo, de consolo, de conforto neste mundo, nesta caminhada tão difícil pela qual nós passamos nesse mundo, sobretudo agora, com tantos sofrimentos que nós vemos em tantos lugares, em tantas famílias. Então, a igreja nos chama a atenção, vamos nos alimentar do próprio Jesus Cristo, sabendo que Ele cuida de nós. A primeira leitura nos fala das duas alianças, da antiga aliança que foi feita com Abraão e depois com Moisés, a aliança feita com o povo judeu, e da nova aliança que é feita com Jesus Cristo, que forma a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém somos nós, que constituímos a igreja. A igreja é agora a nossa mãe que nos acolhe para nos dar o consolo, o conforto, e assim possamos caminhar, continuar a nossa caminhada aqui na terra. O Evangelho vai nos levar ao milagre de Jesus, da multiplicação dos pães, e há assim um paralelo entre esse milagre da multiplicação dos pães e a instituição da Eucaristia por Jesus Cristo. Por isso, alguns gestos de Jesus, na multiplicação dos pães, nós encontramos similares exatamente no momento em que ele institui a Eucaristia. E João Evangelista coloca esse Evangelho exatamente para nos preparar para essa grandeza, que é esse grande dom que é a Eucaristia, que é o próprio Jesus. Mas vejamos aí alguns pontos para a nossa reflexão. Jesus está acompanhado por uma multidão e toma a iniciativa de perguntar onde nós vamos arrumar pão, conseguir pão para todo esse povo. Essa iniciativa de Jesus mostra que Ele cuida de nós. Ele está atento às nossas necessidades. Isso é importante. Porém, Ele quer de nós a nossa participação. Então, Deus é providência. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é o governo que Deus tem sobre todas as coisas. E o governo que Deus tem sobre nós, sobre o mundo, sobre todas as organizações do mundo, que, embora muitas vezes afastadas de Deus, fazem coisas e articulam planos contra Deus. Deus tem o controle de tudo, como a sua providência. E, sobretudo, tem o controle, tem o cuidado, podemos dizer, um cuidado especial de cada um de nós. Que nós somos imagens e semelhanças suas. Nós somos filhos. Isso deve nos levar a uma confiança muito grande em Deus. Não estamos aqui na terra abandonados. Deus não nos deixou na terra e disse, se virem, façam o que quiserem e virem-se. Não. Deus está atento a todas as nossas necessidades, atento. Isso é o que se chama providência. Faz tudo concorrer para que nós alcancemos o nosso fim último. É claro que a decisão sempre vai ser nossa se nós queremos a vida eterna com Ele ou sem Ele. Com Ele o céu, sem Ele o inferno. Mas Ele vai levando, dando as graças necessárias e suficientes para nós alcançarmos o céu, respeitando a nossa vontade, a nossa liberdade, sem nos forçar. É assim que Deus age. E no cuidado que Deus tem com todas as coisas, Ele nos chama a colaborar. Por isso nós vemos a figura de um menino.
que aparece aí, com 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães e 2 peixes já tiveram várias interpretações, mas que podem se resumir tudo aquilo que eu posso apresentar para que a obra de Deus se faça. Deus, nosso Senhor, conta com a nossa colaboração, com os próprios dons que Ele nos dá. Por isso não podemos enterrar os dons. Isso mostra também que a nossa religião não é uma religião quietista, ou seja, eu não faço nada, deixo Deus tudo fazer sozinho. Não, não é assim. Deus quer a minha colaboração. Portanto, Deus cuida diretamente de cada um de nós, ou cuida através de outras pessoas. Daí o nosso compromisso com os nossos irmãos. Quando nós vamos a um irmão de rua, que mora na rua, e levamos um pão, uma sopa, uma roupa, é Deus quem está mandando através de nós. E temos que ter essa plena consciência da nossa responsabilidade, porque muitas vezes a pessoa não vai ter por nossa culpa, porque nós podíamos fazer e não fizemos. Então a providência divina, ela se utiliza das pessoas como instrumentos para realizar todo o bem na sociedade. Mas uma coisa nos chama a atenção. Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, quiseram coroá-lo rei. E ele então foge. Havia a ideia de que o Messias viria trazer muito alimento para o povo. E ele então foge, porque ele não era aquele rei como eles queriam, e sim um rei num outro sentido. Mas depois eles vão a Jesus, e Jesus diz: vocês vieram a mim porque eu dei pão em abundância. Mas devem buscar um pão que aquele que come não tem mais fome. Que pão é esse? E ele próprio responde: eu sou o pão que desceu do céu. A minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o verdadeiro reino, ele se funda sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo que se dá a nós, que se entrega ao Pai por nós e se dá a nós em alimento. E aí vem todas as consequências do próprio amor do coração de Jesus, que se entrega a cada um de nós na Eucaristia, e esse amor deve incendiar o mundo e trazer o mundo de volta para Jesus. É esta a dinâmica do reino que Jesus veio trazer. Não é um reino material. Muitos da teologia da libertação dão a esses milagres da multiplicação dos pães, dão uma interpretação errada e materialista. Dizem que ali foi o clamor do povo oprimido que leva Jesus a ter compaixão, e Jesus provoca ali a partilha. E é na partilha que acontece o milagre. Por isso negam o milagre em si. E dão uma interpretação materialista a todos esses milagres que Jesus faz, dando uma explicação que não é explicação sobrenatural, com a própria intenção que Jesus tem, mas uma explicação totalmente materialista. Quando, por exemplo, Jesus prega aos pobres, e ele prega aos pobres, eles já interpretam que Jesus vai aos pobres porque os pobres são oprimidos e provoca nos pobres uma ação contra o poder dominante. E vão além. Jesus foi morto pelo poder dos opressores que oprimiam o povo, porque ele se coloca como um grande representante do povo contra o poder estabelecido que oprimia, que matava. Então eles fazem uma interpretação de Jesus como um grande agitador público dentro desta linha que é a luta de classes. Então Jesus, ele seria esse provocador desta luta e morreu por causa disso. E o papel da igreja hoje seria ser essa presença de Jesus para denunciar, para levar todo o povo a esta revolta ou a esta luta contra os poderes constituídos, para que assim possa haver
um paraíso aqui na terra. Isso, a teologia da libertação vai dando toda essa interpretação, comunista mesmo, marxista, a todos esses atos de Jesus. E o episódio da multiplicação dos pães, que foi um milagre, é negado como um milagre. Nega-se como um milagre. Exatamente dizendo que o que aconteceu aí foi porque as pessoas dividiram. Por isso é preciso que se divida tudo. E como as pessoas não vão dividir, é preciso que o Estado divida. Então o Estado tem que ter toda a propriedade, ter um domínio sobre todas as propriedades e dividir tudo. Esse Estado agora vai se tornar o Deus. E nós estamos voltando a esse tempo em que se quer que o Estado seja o Deus. O povo não adore mais um Deus, adore o Estado, um grande Deus. Os países comunistas pregam isso. Não existe Deus, Deus não existe. Existe o Estado. Como fazia Fidel Castro lá em Cuba. Pede para Deus o pão, depois pede a Fidel Castro, aí ele dava. Perceberam? Hoje foram num outro sentido. Já que não colocam todo o povo contra a autoridade, vamos pegar então grupos, provocando uma luta de classe nos grupos. Aí pegam lá aqueles grupos que são minorias, que podem serem consideradas perseguidas, pelo menos na sua interpretação, e esses grupos começam a lutar contra um poder qualquer. E coloca no povo uma espécie de meia-culpa, espécie de frustração e sentimento de culpa, porque esses grupos estão sendo perseguidos. Aí manipulam grupos homossexuais, mulheres, negros, índios, ciganos e pequenas minorias, vão manipulando para que esse grupo todo se revolte, o povo fique com um grande sentimento de culpa e, a partir dessa luta, depois venha o Estado poderoso e implante um sistema de dominação total. Tudo em nome de um reino desse mundo. É claro que isso é uma verdadeira revolução na teologia, né? A Santa Sé definiu a questão em que sentido Cristo é o libertador. Cristo é o libertador do pecado, libertador da morte, libertador das garras do diabo. E a verdadeira libertação acontece quando nós nos libertamos do pecado e adquirimos um compromisso, eu disse no início dessa homilia, um compromisso com a providência divina de sermos essa presença visível de Cristo no mundo, numa verdadeira fraternidade. Não uma fraternidade sem Deus, mas uma fraternidade porque eu tenho ali meu irmão. Então eu tenho que cuidar dele. Se eu sou patrão, se eu sou empregado, se eu sou vizinho, se eu sou professor, se eu sou aluno, se eu sou mulher, se eu sou homem e tudo mais. Mas tem um centro que é o amor de nosso Senhor. Esse é o verdadeiro sentido. Por isso é falso quando certos grupos dentro da igreja querem provocar uma espécie de revolução, dizendo temos que discutir ideologia de gênero. Não tem mais que discutir isso. Já foi definido pela igreja. Existe homem e mulher como Deus criou, pronto. Não tem mais que discutir. Temos que discutir a teologia da mulher. Não tem mais o que discutir. Chegam a negar que Deus é pai. Deus agora é pai. Tem que acabar com a história do pai, Deus pai. Porque isso leva ao machismo, leva ao patriarcalismo. Então é preciso falar que Deus é mãe. Então é preciso discutir. Não tem o que discutir o dogma da Trindade. É um dogma de fé. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós nos tornamos filhos de Deus. Não vamos mudar o Pai Nosso, porque esse pessoal começa com essas ideias feministas dentro da igreja.
Cada um tem sua missão, sua função. E a igreja ama tanto as mulheres que nós temos uma mulher a quem veneramos. Diante dela, reis se prostraram. Como é que diz que a igreja não valoriza a mulher? Pode ter erros de pessoas, mas na doutrina. Por isso João Paulo II dizia: obrigado, mulheres, pelo sim de vocês, pelo trabalho de vocês, pelo desempenho de vocês na igreja, nas comunidades, na educação dos filhos, no cuidado do esposo, porque são grandiosas. Não tem que se revoltar porque isso. Mas falaram hoje de fazer uma espécie de teologia feminina. Não existe isso. Então essas coisas, né, os inimigos da igreja vão infiltrando, formando uma verdadeira agenda, e quem for contra é atrasado, é retrógrado, para não dizer outras coisas, é conservador demais. Nós conservamos a nossa fé e a nossa doutrina como Deus nosso Senhor nos deixou. E temos esse compromisso social como instrumentos da providência de Deus para cuidar do mundo, cada um no campo que Deus colocou, na missão que Deus colocou. E a nossa força é Jesus, é a Eucaristia. Ele que nos diz: eu sou o pão da vida. Então, eu que dou a vida. Quem come desse pão viverá eternamente. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que nos ajude a compreender bem isto e nos coloque sempre unidos a Jesus Cristo e a Jesus Eucarístico. No ano passado, nessa época, nós estávamos começando a fechar as igrejas. E agora já existe pressão para que isso aconteça. Vamos pedir ao nosso Senhor, por intermédio de Maria, que neste ano possamos juntos termos a Semana Santa, juntos podemos receber Jesus Eucarístico, juntos possamos, com a graça de Deus, viver a nossa vida católica.